Gostaria aqui de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Vascamo Deserto. Se você ainda não é cadastrado, você pode estar fazendo isso, querendo, e se cadastrando no canal para que a cada programação aqui você possa estar conosco a meditar e refletir na palavra de Deus, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Adolescente de Deus, onde o tema principal vai estar falando aí do apóstolo Paulo, o grande missionário. E a lição dessa oportunidade tem como tema, a lição número 4, vai falar aí da primeira viagem, né, que o apóstolo Paulo fez nessa oportunidade junto com Barnabé, tá bom? Para tanto vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados, temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor Jesus, que temos, que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Nos abençoa, Senhor, neste momento, que aqui estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, classe dos adolescentes. Tudo isso, Senhor, nós pedimos, já te agradecemos, Pai, por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui dentro do quadro adolescente e eu consegui, pelo menos dessa vez, consegui o conteúdo da lição número 4, que é a lição do próximo domingo, tá bom? Então, vou estar aqui passando para aqueles que não têm revista, aqueles que, quem sabe, não vão poder estar na escola dominical no domingo próximo, mas pode estar atualizado aí com respeito ao assunto. Estará sendo tratado, você que é adolescente, você que é jovem, tá bom? E cada um de nós que vemos a ter aí o interesse de conhecer um pouco mais e além da classe que nós participamos, que no caso meu é na casa do adulto, aqui na casa do adolescente também haveremos de ter algum aprendizado, né? Algum acréscimo, né, de conhecimento, haja vista que estamos tratando em cada quadro aqui do canal Vascamo Deserto da palavra de Deus, tá bom? Então eu vou aqui abrir o PowerPoint para que nós possamos, não é esse, deixa eu abrir aqui para vocês ele. Pronto. Tá aí aberto para vocês. Vamos conhecer o conteúdo agora, tá bom? Hora de aprender. Desde a época da experiência com Jesus, na estrada para Damasco, Paulo já sabia que tinha um chamado específico para pregar o evangelho para os não-judeus. No entanto, muitos anos se passaram até que fossem registradas suas atividades e viagem missionária. Durante esse tempo, Paulo estava sendo preparado para cumprir o chamado. Vejamos o que aconteceu depois que Barnabé o levou para ensinar em Antioquia, né? Então a Bíblia, caro adolescente, se cala, né? Com respeito a depois do encontro em Damasco, né? Paulo, ele tinha ido para sua cidade de origem e depois de algum tempo a Bíblia diz que Barnabé foi até lá para buscar Paulo e trazendo Paulo até Antioquia, Paulo e Barnabé ficaram ali dentro da igreja ali, daquela congregação, daquele corpo da igreja ali de ministério. Passou um ano ensinando aquela igreja ali, os irmãos estavam ali. E foi justamente depois desse tempo, né, desse período, em que houve a chamada, a partir do capítulo 13, para que separasse Paulo e Barnabé para a obra que o Senhor desejava estar executando através também desses dois servos do Senhor. Temos que entender isso, cara adolescente. Nós estamos tratando a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Não podemos esquecer que antes, ou alheio a eles, né, a igreja já se encontrava através dos apóstolos, dali do Pentecoste, estavam já espalhados, né,
pregando o evangelho. Pedro, ele pregou ali mais para a questão dos judeus. Paulo até, em cada cidade que chegava, ele ia primeiro na sinagoga e entendia que a palavra tinha que ser primeiro pregada ali para os judeus, onde havia ali um contingente também de gentios que eram denominados como tementes a Deus, né? E depois desse período é que veio a chamada e a primeira viagem de Paulo. Vamos descobrir, veremos como ocorreu a vocação missionária na vida de Paulo. O apóstolo foi motivado a sair da Antioquia, de onde ensinava, para pregar o evangelho em outros lugares. Ele foi enviado como missionário por uma igreja e por isso tinha o compromisso de dar o relatório de suas atividades depois. O apóstolo não viajou sozinho. Barnabé e João Marcos foram com ele. Você quer saber como foi essa viagem? Aqui nós vamos entender aí através dos pontos, tá bom? Primeiro vamos estar aqui fazendo a leitura bíblica, quando houve a separação e quando houve aí a partida da primeira viagem. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam, versículo 2 diz, perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E diz aqui o versículo, aqui isso que eu ia falar, ia dar uma parada e ia falar sobre isso. Mas vamos ler o trecho também. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediam. É importante, cara adolescente, ressaltar aqui, né, a questão da vida da igreja nos seus primórdios. Eles prezavam pelo jejum e pela oração. E observe que depois de ouvirem, né, que o Espírito Santo tomou alguém, um dos profetas, ou algum irmão, alguma irmã, ali em profecia, né, e trouxe essa mensagem, né, esse comissionamento de Deus. Porém, também o texto diz, no versículo 3, que ainda depois que fizeram essa separação, novamente jejuaram e oraram, impuseram a mão e os despediram. Essa característica da igreja primitiva era muito importante para nós, cara adolescente, jovem, você que nos ouve, né, que era justamente esse cenário, esse exercício espiritual que tornou a igreja sensível, né, à voz de Deus, sensível à direção de Deus. Observamos isso nos próprios passos do apóstolo Paulo, na própria caminhada, né, e no trabalho missionário do apóstolo Paulo, Barnabé, né, que o Espírito Santo enviava, direcionava, informava a Paulo que ele iria passar naquele local, e também ele impedia, o Espírito Santo ele proibia de Paulo ir para determinado lugar, dado o fato, né, deste comissionamento de Paulo, não estava aliado ou alicerçado sobre o cabedal teológico que ele tinha, porque Paulo ele foi criado, né, aos pés de Gamaliel, de maneira alguma. Este trabalho missionário de Paulo, desde o começo, desde o princípio, desde o começo do encontro em Damasco, onde ali ele nasceu de novo, né, recebeu o Espírito Santo de Deus, e ainda assim depois teve o dom ali pelo qual ele fazia uso, juntamente com Barnabé, ensinando a igreja, mas também quando eles foram enviados, tudo estava sempre sob essa direção. Paulo ele mostra dentro da sua biografia, das suas cartas, nós vemos sensivelmente ali e claramente que Paulo ele sempre foi um homem de oração, tanto para o trabalho dele como para a questão da igreja pela qual ele abria, como também ele se sentia dependente da oração dos irmãos, que ele solicitava durante algumas cartas essa questão. Então eu fiquei até aqui nesse ponto, porque ela é muito importante. E a pergunta que não quer se calar é: nós estamos preservando este perfil, né,
da igreja primitiva, do apóstolo Paulo, da forma que eles agem. Eu anteriormente eu não tinha tanto, não dava tanto valor à questão de jejuar. Porém, ultimamente não. Ultimamente já pratico essa questão, como a oração já é parte de nós. O crente que não ora, ele vai morrer, né? Ele vai morrer asfixiado, porque não vai haver vida espiritual. Não vai haver sensibilidade de Deus. Por isso tem que haver essa junção. Oração e jejum. Jejum e oração. Aí por certo nós estaremos aí, né, sobre um terreno fértil para que nós possamos ouvir a voz de Deus e a sua direção. Continuando, e tendo anunciado, 14, 21 a 28, né, agora Atos, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhe feito eleger ancião, e cada igreja, e orado, olha de novo aí, ó. E havendo-lhe feito eleger ancião em cada igreja, e orado com jejum, olha novamente aí, e os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando então a Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé. Ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então aqui o capítulo 14, versículo 21 e 28 já trata aí do grande finale, né? Da ida e do retorno dele já, aí, o retorno dele já objetivando retornar à base missionária que foi ali estabelecida a igreja de Antioquia. Não era a Antioquia da Pisídia, era a Antioquia em uma outra localidade, tá bom? Primeiro ponto, chamado missionário. Como estudamos anteriormente, a igreja de Jerusalém se dispersou quando Estevão foi apedrejado. Assim, os irmãos da Judéia fugiram por causa da perseguição e se espalharam por diversas regiões. O que parecia ruim, na verdade, transformou-se em bênção, pois os que fugiram falaram sobre Jesus no lugar onde estabeleceram. Em algumas cidades, esses irmãos evangelizaram somente judeus. Em outras, pregaram também a não-judeus. Os também chamados grego, algumas vezes na Bíblia, a palavra grego refere-se ao não-judeu ou os gentios, né? É uma forma de usar o termo aí, os demais etnias, então tratava-se como grego. Outras partes da escritura vai ser tratada como gentio, né? No Novo Testamento. Vimos também que Paulo e Barnabé ensinavam na Antioquia da Síria, tá aí, ó. Uma é da Pisídia, outra é da Síria. A igreja ali era generosa e também foi aí que se estabeleceu a base missionária. Ouvindo que havia fome em Jerusalém, na Judéia, por meio de Paulo e Barnabé enviaram dinheiro para ajudar os irmãos daquela região. Certo dia, enquanto os profetas e mestres oravam, e o Espírito Santo falou com a igreja. Ele ordenou que Barnabé e Paulo fossem enviados como missionários para outros lugares. Assim, eles seguiram a orientação divina. A liderança da igreja orou, jejuou e impôs as mãos sobre eles para que partissem. Assim, Paulo partiu com Barnabé e João Marcos para sua primeira viagem missionária, que durou aproximadamente 2 anos. A partir dessa passagem bíblica, o apóstolo passa a ser chamado apenas de Paulo, a versão romana do seu nome, e não mais por Saulo, que é a versão, né, de origem do local ali onde ele morava. Se eu não me engano, é até o grego, né? Deixa eu ver aqui. Romana, né? Então era o grego, o Saulo, né? Segundo ponto, a viagem na época de Paulo. Nesta época, uma viagem poderia ser feita por terra ou pelo mar. Viajar era perigoso.
Por questão de segurança, os comerciantes viajavam em caravanas, grupo de pessoas com camelos e jumento. Era comum as pessoas viajarem a pé. Em média, uma caravana percorria 30 km por dia, caminhando 3 km por hora. Às vezes dá até um pouco mais, né? Hoje em dia, o tempo mesmo de 4 horas dá em um intervalo de 4 km, melhor dizendo, até menos tempo, em 2 horas, se eu não estiver equivocado. A cavalo, a média era 120 km por dia. Alguns tinham mula ou jumento para carregar bagagem, outros possuíam carruagem, como por exemplo o eunuco etíope. Algumas viagens duravam dias, então, onde os viajantes paravam para dormir, os romanos não só construíram estrada, mas também hospedarias. O objetivo era que os oficiais do exército do estado tivessem condições de viajar com certa estabilidade. Porém, as pessoas comuns que não eram militares, oficiais do governo, também poderiam aproveitar o serviço. O mais comum, no entanto, era se hospedar nas casas das pessoas. Vemos que os cristãos eram incentivados a receber os viajantes. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjo sem saber. A dificuldade do percurso não desanimaram Paulo e seus companheiros. Conscientes de que enfrentariam desafio durante a viagem, confiaram no Senhor. Sabiam que Deus estava com eles e guardaria o caminho por onde passasse. E ainda assim, por conta, caro adolescente, que esse comissionamento ele foi de Deus, né? Então, eles iam cumprir a missão. Paulo, ainda que fez mais 2 viagens, ainda assim, ele cumpriu o seu ministério. Como ele declara em 2 Timóteo capítulo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Antes disso, ainda que ele passou por muitas crises, muitas dificuldades, muitas perseguições, sofrimento, Deus preservou Paulo porque ele tinha algo a se cumprir cabalmente. Então, o que nós aprendemos aqui, nessa primeira viagem de Paulo, né, que ainda que estava rodeada, né, sobre as ameaças, a sombra de ameaças, como ele foi, capítulo 11 mesmo disse, vamos até ler lá, como foi as características desse lugar que Paulo ele passou no tempo do seu ministério. Quando nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ver sofrimento de Paulo. Aí diz aqui, por amor ao evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, mas se assim pensais, recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco. Então, a primeira característica em que nós como cristãos podemos sofrer, né, sobre a esfera de testemunharmos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é muito nos ter como insensatos, né, em falar nada com nada, coisa com coisa, porque isso vem da incredulidade, né? Já vem justamente de uma pessoa que não quer receber a palavra. Esse aqui é o primeiro obstáculo que nós vamos encontrar. Paulo continua, o que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por insensatez, nesta confiança de gloriar-me. De muitos que se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, pois sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos defrauda, se alguém se ensoberbece, se alguém vos fere no rosto, vós suportais. Está aí a série de tudo que é cabível, que faz parte de todos quantos são cristãos e testemunham, né? Não são cristãos 007, vivas escondidas, mas viva o evangelho na vida e a serviço do reino. Falo com vergonha como se nós fôssemos fracos, mas naquilo em que alguém se faz ousado, com insensatez falo também eu sou ousado. São hebreus
também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. E trabalho muitos mais. Em prisões agora, muito mais. Açoites sem medida. Em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei em um abismo. Em viagem muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteador, em perigo da minha raça, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, olha só, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, cuidado de toda a igreja. Então, essa é a figura, né? Essa é a biografia da vida missionária do apóstolo Paulo. E não só na primeira, mas na segunda e na terceira. Ou seja, ainda que com tudo isso, Deus preservou Paulo até o fim da sua carreira. Então nós como cristãos temos uma missão a cumprir. E segundo a chamada do Senhor, quando assim o recebemos, né, o dom e a chamada para determinado trabalho, serviço do reino de Deus, nós podemos confiar que até o fim o Senhor não só já prometeu estar conosco, mas Ele há de nos garantir chegar até o fim. Terceiro caminho final, a rota da primeira viagem missionária. Partindo de Antioquia da Síria, a rota foi a seguinte: Paulo e Barnabé foram para Seleucia e de lá pegaram um barco até a ilha de Chipre, passando pela cidade de Salamina e Pafos. De Chipre, continuaram para Perge da Panfilha, até Antioquia da Pisídia. A parada seguinte foi em Cônio, de onde foram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia. Dali fizeram o caminho de volta pelos mesmos lugares, até regressarem ao ponto de partida, como foi a leitura que nós fizemos ali no capítulo 14, 21 a 28. Antioquia da Síria. Se olharmos em um mapa, veremos que hoje esses lugares estão na Turquia, por onde passavam Paulo e seus companheiros. Usaram a estratégia de pregar o evangelho na sinagoga da cidade, aquelas que tinham realmente sinagoga, né? Senão era na praça pública mesmo. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam aos sábados para ouvir sobre a Escritura, orar e cantar. Quando o apóstolo falava de Jesus, a mensagem do evangelho impactava a audiência. Além disso, milagres e sinais aconteciam. Os ensinos de Paulo tiveram impacto para além do território da sinagoga, de modo que não demorou muito para que os não-judeus também se interessassem pela mensagem trazida pelo viajante. Era o Espírito Santo trabalhando nos corações e levando os pecadores ao arrependimento. Assim, aumentava o número de cristãos e novas igrejas foram surgindo. Ao final dessa primeira viagem, ao visitar as igrejas por onde tinham passado, Paulo e Barnabé seguiram o modelo que a igreja de Antioquia havia estabelecido. Escolheram a liderança local, oraram e jejuaram com esses líderes para que o Senhor os protegesse e eles cuidassem com amor e sabedoria da igreja. Esse vínculo de Paulo, do apóstolo, com a igreja que o enviou, revela obediência e compromisso com a igreja e com Deus. Observe que a chamada, olha só a importância do que nós aprendemos aqui com esta leitura que fizemos até o final aqui. Que a chamada não nos leva à soberba. A chamada não nos faz descompromissado com o corpo da igreja. Paulo e Barnabé foram enviados, mas eles voltaram. Então temos que tomar muito cuidado com a questão do itinerante, né? Temos que ter cuidado com aquele que se diz itinerante, porém nunca volta para a sua origem. Nunca se submete ou dá ali satisfação para o seu pastor. Então tenhamos cuidado, porque Paulo
além da chamada, eles mantiveram aquele ambiente, aquele terreno fértil, que era oração e jejum. É claro que até mesmo o jejum, por uma questão de necessidade, Paulo passou como um dos princípios, né, e dos percalços do seu trabalho missionário e da sua vida cristã, o que nos serve também como princípio. Mas observe que esse vínculo do apóstolo com a igreja que o enviou revela obediência, compromisso com a igreja de Deus. Então, a chamada não nos pode levar a um sentimento de orgulho, a uma vaidade espiritual. Esse foi o erro. Esse foi um dos percalços, né, já em caráter constitucional ou congregacional, até melhor dizendo essa palavra, quando Paulo teve que escrever a carta para os Coríntios, a primeira carta, capítulo 3, onde um dizia que era de Paulo, outros de Apolo, e outros de Pedro e outros de Cristo. Então, e fora a questão da vanglória por conta de dons espirituais. Então, o que fica para nós aqui, tendo esse ensino de Paulo, nos deixando este exemplo, né? É que a chamada não nos torna legado, né? Me lembrei agora. Legado. Legado que Paulo nos deixa é esse. Então não existe obreiro soberbo, prepotente, nariz levantado. Se o obreiro tiver sob a mesma esfera que Paulo e Barnabé se encontravam, vai haver a submissão, a simplicidade, a humildade, né, de estar sempre ali sobre este vínculo com o seu pastor, como também com os membros da onde ele estava ali servindo ao Senhor. E saíram para uma missão, né? Eu preparei esse slide aqui para vocês, tá bom? Repetindo aqui, só que você querendo parar o slide, você pode aqui estar conhecendo cada um desses pontos aqui que delineia, né? Traz um delineamento aí, né, da viagem de Paulo, onde diz aqui, ó, sequência da viagem, cidade e eventual evento principal. Na Antioquia da Síria, a igreja envia Paulo e Barnabé, como lemos Atos 13. Seleucia, porto de embarque. E eles tinham se embarcado para essa primeira viagem. Chipre, entre parênteses, Salamina e Pafos, pregação na sinagoga, conversão do procônsul Sérgio Paulo, e Limas é repreendido. Mas também cremos que ele se converteu porque a cegueira dele era temporária em vista da longanimidade e misericórdia de Deus com a vida do Elima, né? Esse mágico, esse judeu, né? Perde da Panfilha. João Marcos abandona a equipe. 13:3. Antioquia da Pisídia. Grande sermão de Paulo. Muitos gentios receberam o evangelho. Atos 13:16. Então, eu preciso parar aqui ainda para conhecer. Observe que ainda que João Marcos abandonou a equipe, Paulo e Barnabé continuou. Então, que nós não venhamos praticar o ter exemplo mal, mas que nós sigamos o exemplo que nos leva para frente, que nos faz prosseguir. Porque os infortúnios e os percalços da nossa vida cristã, todos nós sofreremos, um de uma maneira ou de outra, mas não seremos jamais, né, livres, né, dos espinhos, ou livre dos percalços da vida cristã e do trabalho missionário. Aí, olha, aqui diz, antes de nós prosseguirmos, que eu não li, né? A rota primária da primeira viagem de missionário para a primeira viagem missionária ocorreu aproximadamente entre anos 46 e 48 depois de Cristo, percorrendo cerca de 2.000 quilômetros. Então, vou prosseguir. Icônio, conversões, sinais e fortes perseguições. Listra, cura do coxo, Paulo é confundido com Hermes e depois apedrejado. Derbe, muitos discípulos são feitos. Retorno, fortalecimento da igreja e estabelecimento do presbitério. Foi quando nós lemos lá em Atos 14, 21 a 23. Tá? E Antioquia da Síria, o retorno, né? Relatório missionário. Olha só, a igreja enviadora. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Agora observe o valor de prosseguirmos.
Os percalços, vimos, foram muitos. E ainda aqueles que não vão estar fazendo corpo com a igreja. Eu quero chamar a atenção para você. Marcos abandonou a equipe. Observe esse detalhe. Marcos, cara adolescente, ele não deixou de ser crente. Abandonar a equipe aqui não quer dizer que Marcos se desviou para o mundo. Igual Demas, como diz Paulo, capítulo 4 de 1 Timóteo, se não for 4, é o segundo. É 4, é o primeiro. É a primeira carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demas deixou Paulo porque se voltou para o mundo. No caso de João Marco, não. De Marco, ele prefigura aqueles que ainda que são crentes, que ainda que estão dentro da igreja, amados, não participam dos trabalhos. Participam até mesmo do culto de doutrina, do culto público, da escola dominical. Quero aqui abrir um parênteses e já fechar ele. Abrir um parênteses e dizer: glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Fecha o parênteses. Porém, não participam dos trabalhos evangelísticos. Seja o de evangelístico, seja o culto ar livre, né? Onde seria de ótimo testemunho para aqueles de fora, ver aquela multidão de irmãos, não fiado ou numa expectativa de oportunidade para falar do amor de Jesus, para testemunhar, mas ainda que não tenha essa oportunidade, no que diz respeito ao culto ar livre, ali frente ao púlpito, tem a oportunidade de fazer corpo, 2 a 2, de estar ali evangelizando aquela localidade, enquanto o culto anda em andamento. Porém, estes não participam. Então, João Marco aqui, ele prefigura estes. Crente, porque ele é crente, mas ele, Marcos, ainda assim não foi abandonado por Barnabé. Marcos ainda foi ali animado, porque Barnabé, a tradução do nome Barnabé é consolador, que ele consola. Então Barnabé, por certo, do jeito que ele foi buscar Paulo, ele também foi buscar, ele foi atrás de Barnabé também. Paulo não precisou, porque ele foi até o fim, mas Barnabé desistiu. Então não sabemos, primeiramente, aqui é somente uma pauta dessa compreensão, amados, para nos servir de avaliação nossa, pessoal. Há muitos que não vão, ainda que participam, né, assiduamente dos trabalhos congregacionais, entre as 4 paredes. Mas tem aqueles também que vão, mas depois não sabemos a causa, não podemos julgar, amados. Param pela trajetória. Que oxalá o Senhor nos faça seguir o exemplo de Paulo e Barnabé e Silas. E também de Marcos, que retornou com... Olha só, quantos ensinamentos temos aqui na questão de Marcos, que o Senhor está me prendendo, me fazendo parar aqui com você, cara adolescente, caro jovem, você que nos ouve. Então, Marcos também representa aqueles que, ainda que pararam, né, ele voltou. Então, que você que parou, meu irmão, você que parou, minha irmã, que você possa voltar. Que você possa voltar. Nessa semana, agora no domingo passado, nesse domingo agora que passou, nós estamos agora na quarta-feira, né? Essa lição será domingo. Retornou um irmão que muitas e muitas vezes fez trabalho evangelístico comigo. Nós fazíamos visita, comissão de visita também. A gente ia de bicicleta de casa em casa, visitar os irmãos, visitar famílias, evangelizando. Fizemos evangelismo a pé muitas vezes também. Esse irmão, eu posso citar o nome aqui, eu sei que ele não vai ligar, é o irmão Paulo. E nesse ele se sentiu motivado a retornar, a estar conosco, ali no culto ar livre, fazendo o evangelismo. Teve oportunidade, falou do amor de Deus, que foi na vida dele. Então Paulo, ele representa, aqui João Marcos representa todos esses. Representa aquele que é crente, que é participativo, mas não é comprometido com o ID ainda. Observe o que eu falei, ainda. Aqueles que já foram comprometidos, mas por alguma circunstância pararam. Amado,
Se você tiver condição, você parou, amém. Já foi tudo solucionado, qual foi a causa? Amém. Volte, se esforce um pouquinho mais. Ore, jejue, faça isso. Se você está sem força, se você e a pouca força que você tem, você ainda pode orar, você pode jejuar, faça isso. Peça força para Deus para que você, exemplo de Marcos, você também retorne e possa ser aí uma bênção juntamente com todos que estão aí dentro dessa empreitada missionária de grande valor que é o ID, é cumprir o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então aqui vamos agora para a conclusão. O relato de Atos dos Apóstolos conta que a liderança da igreja em Antioquia estava servindo a Deus, quando o Espírito Santo revelou que era o momento de enviar Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Os dois partiram com a bênção dos seus líderes para eles a tarefa de pregar o evangelho de Jesus. Ao final da viagem, voltaram a Antioquia para contar sobre o que Deus fez em cada cidade. Aprendemos com Paulo e Barnabé a importância de obedecer aos líderes e prestar conta da atividade ministerial. Que Deus continue despertando a chama missionária em sua igreja nos dias atuais. E além disso, como crio aqui no canal Voz de Câmara no Deserto, há algo a mais que você pode contar, que é os resultados. Sempre vai haver um resultado positivo, observe bem, ainda que você não veja, quando do trabalho da evangelização. Sementes serão semeadas, terrenos corações serão abertos pelo trabalhar do Espírito Santo, pelo trabalhar do Senhor, como fez com Lídia, quando Paulo lhe ministrava a sua palavra. A palavra do Senhor diz que ele abriu o coração ali de Lídia, e Lídia ouviu ali a pregação do apóstolo Paulo, se converteu ao evangelho, e na casa de Lídia foi fundada uma igreja, foi aberta uma igreja ali naquela localidade. Então o que nós aprendemos é que a chamada não nos torna orgulhoso. A chamada, ela sofre o perigo, né, no exercício de cumprirmos a chamada, de enfraquecermos no caminho, mas não façamos isso. Retornemos como Marcos, ainda que fez, retornou, né? E a chamada nos faz ser humildes e manter a nossa submissão, a nossa liderança, e a congregação estamos ali fazendo o relatório. E por último, o progresso ele será certo com respeito aos frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque por Ele, para Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Um abraço a todos, que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe e nos encha do seu Espírito Santo, nos capacite e nos dê sempre um coração disposto a fazer o ID do Senhor Jesus dentro das limitações que nós podemos ter. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar agora aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão ao nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo que aqui ficamos. Senhor, conhecendo esse conteúdo e um pouco mais daquilo que o Senhor aqui nos concedeu para que nós viéssemos a entender um pouco mais. Nos abençoa, Senhor, nesse domingo próximo, a cada adolescente, a cada jovem que vai estar em classe de aula. Ora juntos, tratando do conteúdo do jovem, ora separado, cada um tratando do seu conteúdo, e os adolescentes estarão aqui conhecendo mais esse conteúdo, que é a primeira viagem do apóstolo Paulo. Por tudo, Pai, nós oramos, te damos graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.